Júnior, na sua vida, eu acho que deve ter tido algum momento, eu imagino assim, vou chutar, hein? Você me confirma. Deve ter tido algum momento que as coisas deram muito errado. Como assim? Nunca teve esse momento? Eu gostei Tudo ao mesmo tempo? Como assim quer dizer que você nunca teve problema na vida? Não. Gente, tá aqui o Júnior. O Júnior, ele não teve grandes problemas na vida. Não é grandes problemas, é muito errado. O que quer dizer muito errado? Então, é quando você fala assim, nossa, tá dando muito errado. É assim. Já teve, vamos falar, né? Pensei que era só comigo. E as coisas já deram errado. Deu errado. Mas muito, assim. É que vem em sequência, assim, que você não fica esperando, quando junta duas coisas ruins que outras não tem. Ah, tá, entendi. Duas, aí três. Aí você fala, nossa, não tá dando errado. Tá ruim. Não devia ter. E eu acho que na sua vida, diferente da vida do Júnior, a sua vida aí, pode ser que você tenha vivido isso, porque eu vivi bastante já. Já viveu bastante. Bastante já. É vida, é vida. A vida. Não, claro. É que o olhar que a gente tem pra vida pode ser diferente. Ok. Então, se você é igual o Júnior, que não vê o problema da vida, porque você tem um olhar muito positivo, parabéns pra você. Nós vamos contar uma história da Bíblia aqui de alguém que passou por maus bocados. E não parava. E não parava. E ele era de Deus ou não? É o que a gente vai ver aqui na história. Entendo. Ele era de Deus. E passou por isso. E passou por isso. Porque eu não gosto muito de gente de Deus que passa por isso. Você não gosta? Não, porque daí quer dizer que eu só gosto dos vitoriosos lá. É, porque se eu sou de Deus, eu vou passar por isso também? Pode ser? Entendi. Não gosto muito. Não gosta muito? É. Então vamos ver. Vamos ver também se ele tinha essa positividade aí que o Júnior tem. De passar por essas coisas. Firme e animado. Então vamos lá. Vamos lá. Então, o título do episódio de hoje é o quê? É uma homenagem a uma poesia? Como é que é? É um título de um poema. Tipo de um poema? Agora vai ter que falar o nome do autor. Ah, é? Não, se falar poema... Vai ter que falar o nome nome do autor. Isaac. Não, então esquece, então. Pô. Falei pra você falar um pouco, pra você não ficar calado. Eu te dou, eu levanto a bola, ó. Não, eu sei, mas aí você fica olhando a bola cair. Você levantou para um mundo que eu não sabia. Inventa outro. Carlos Drummond de Andrade. É isso, Júnior. É isso? Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? E agora, José? É esse o título. Quando chega no meio da vida que você fala assim, e agora, José? É. E o personagem é exatamente esse, José, o famoso José do Egito. Do Egito. Porque tem outro José na Bíblia, né? Tem. Aquele que foi casado com Maria. Sim. Da Sagrada Família. Exatamente. Né? Da Sagrada Família é bom. Né? Para todos os nossos telespectadores. Sim. Então, o José do Egito, que é uma história muito conhecida, muito famosa também, né? E a gente vai dar uma passadinha nela aqui, vamos dar uma estudadinha aqui na história que está registrada em Gênesis a partir do capítulo 37. Vamos lá. Lá você encontra a história de um dos filhos de Jacó. Sim. Chamado José, que esse menino, ele, por algum motivo, os irmãos não gostavam dele. Os irmãos não gostavam dele? Os irmãos não gostavam dele não, Júnior. Será que os irmãos eram tão ruins, todos os irmãos, assim? Todos. Todos? Só ele que estava certo? Então, os irmãos não gostavam de José porque ele devia ser um bom menino. Será? O que acontece, bom você menino conhece? Ele era. Bom menino ele era. Bom menino ele era. Sim. E a história de José conta que quando um dia o pai dele mandou ele lá visitar os irmãos. Que ele era o menorzinho. Para ver o que eles estavam fazendo, era menorzinho. Era o mais novinho na época. Ele não trabalhava lá com os caras. Não. Os caras rústicos lá, trabalhando há muito tempo. E ele ia lá fazer o quê? Ele foi lá só para ver como é que eles estavam. Vai lá ver se eles estão bem. Vai lá ver se estão bem. Isso. Daí José foi. Quando José estava vindo, os irmãos olhando José lá de longe, vindo devagar, deu tempo de pensar. Olharam e falaram, José está vindo aí. Lá vem José. Vem José. Lá vem. Deserto. Ninguém olhando. Ninguém ali. José vindo. Lá vem José. Toma em maioria. Não podia dar um jeito em José. Podia dar um jeito. Não dá mais para aguentar José. Tava difícil a vida. Tá difícil e eu acho o seguinte, vamos pegar e vamos matar ele aqui.
E a gente fala pro pai que mandou um menino desse vir atrás de nós aqui nessas terras, o bicho pegou, comeu e matou. Pegou e comeu e matou. E aí não teve jeito. Esse é o plano. Esse é o plano. E aí, quando eles fazem o plano para pegar José, um dos irmãos, fala assim, gente... Foi Rubem, não foi Rubem? Foi Rubem. Rubem falou, ai, gente, matar o menino? Matar não. Não é pra tanto, né? Não, vamos ganhar um dinheiro com ele. Ah, tá, ok. É menos mal. Ainda dá um lucrinho de volta ainda. Dá um lucrinho. Eu te conto a mesma história. Faz assim, ó. A gente guarda ele aqui num poço, aqui na cisterna, aqui no buraco. E aí a gente vende para uma caravana de escravos, de beduínos. Passava ali. Passa ali e tal. A gente vende para ele, ganha um dinheiro, pai fica sabendo que ele morreu. Hey, tchau, José, na nossa vida. Acabou. E aí eles fazem exatamente isso. Eu imagino que deve ter sido uma cena de terror quando seus irmãos de sangue Foi. te amarram, Te amarram. te jogam no poço. E aí, quando chega uma caravana, eles te vendem. Tchau, José. Parece novela mexicana, de tão grave que é o que está acontecendo. Parece, né? Parece, porque é do pior tipo de maldade que tem, que é quando sua família faz maldade com você. Sim. Não é? Você tem um lugar no mundo que você não espera que haja maldade te esperando da sua família. Primeira derrota de José. Nós estamos falando aqui de um jovem adolescente. Que era o queridinho do papai. O queridinho do papai. Queridinho do papai. A vida dele até aí estava uma beleza. Porque ele era... Não é? A túnica que ele usava brilhava. Tá? A roupa dele era a melhorzinha que tinha. Não, era firme. Colorida, né? Que o pai fez pra O ele. pai fez pra ele, o pai gostava dele. Porque ele era o primeiro filho da moça que ele realmente amava. Isso, exatamente. Aquela que ele amava mesmo. Então ele era o querido. O querido. E aí, Júnior, ele sofre um complô da própria família, dos próprios irmãos, e ele é vendido como escravo. E aí eu queria que você começasse a imaginar a vida desse jovem, começando sua vida, né, novo, amarradinho numa linha de escravos, né, um atrás do outro, amarradinho, sendo puxado pelo camelo no deserto. Quem dita o ritmo do caminhar é o camelo. Não sei se você já andou na areia, Júnior. Já andou na areia? Na areia já. Na areia já andou, né? Já. Já andou na areia muito fofa? Já. Porque no deserto a areia é muito fofa. Já andei. Você anda na areia do deserto, cansa. Cansa, lógico que cansa. E quem está ditando a regra ali é o camelo que está puxando. Cansa. Que foi feito para aquilo ali. Para longe da sua família, para longe do seu pai. A única pessoa que pode te salvar está longe, não vai nem ficar sabendo. Não vai nem ficar sabendo. Não vai nem ficar sabendo. Você não sabe para onde você está indo, o que dirá a sua família. Quem pode te salvar? Seu pai. Então é uma situação desesperadora, ainda mais para alguém jovem, no caso do José. Sim. Né? E aí ele vai até onde os beduínos vão fazer a venda dos escravos. Uhum. E aí ele é vendido para quem, Júnior? Para Potifar. Potifar, que era chefe lá da guarda do faraó. Faraó? Faraó, claro. Do Egito. Isso. Da maior nação da Terra. Você pergunta, fala, será que ele quer que eu fale uma outra coisa? Eu sei. A gente nunca sabe quando é essa pergunta. Assim. Você quer que eu fale o que ele é mesmo? E aí ele é contratado, Júnior, pelo chefe do serviço secreto de Faraó, né? O chefe da guarda de Faraó. Opa! Não é qualquer coisa. Emprego bom. Não é qualquer pessoa. Emprego bom. E a Bíblia diz que quando ele foi para casa, casa que é uma palavra importante aqui para gente, porque a casa aqui não é uma casa. Nós estamos ainda no período ali patriarcal do povo de Israel. Eu não estou falando de um condomínio de casas, entendeu? Da mesma família. Sim. É a casa de Potifar. E a casa de Potifar não é só uma casa, um prédio. É um monte de gente que mora junto ali ao redor. E ele ia trabalhar ali. Tinha um pátio ali. De Faraó não, desculpa, de Potifar. De Potifar. Exatamente. E aí tem um detalhe muito importante que aqui responde a pergunta que você fez no começo. Se José era de Deus ou não. Uhum. Então, lê pra gente aí o capítulo 39, verso 2. Diz assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que legal. Então, e aí? Deus estava com ele. Deus estava com ele. O texto afirma, inclusive usando o nome de Deus no texto original,
várias vezes, dizendo que Deus estava com José e José prosperou por causa disso. Deus estava com ele, porque aqui está escrito que Deus estava com ele e ele prosperava, o que ele fazia dava certo. Sim, chamou a atenção de Potifar. Chamou a atenção de Potifar. Porque Potifar, quando foi comprar José, ele não foi comprar só José, né? Normalmente você vai lá pro... Eu falo normalmente como se acontecesse, né? Graças a Deus hoje não acontece mais. Quando você vai lá comprar escravo, você aí, que está do outro lado da tela? Graças a Deus não acontece mais hoje. Mas naquela época, quando você ia para um lugar, um mercado de escravos. E você comprava ali alguns, né? E Potifar já tinha outros ali na sua casa. Sim. E de repente começa a se destacar um menino. Falou, esse aí é bom, hein? O que ele está fazendo dá certo, aí o menino está indo bem. Tão bem que ele vira o gerente da casa de Potifar. Fala, você vai cuidar de tudo agora. Você é o administrador disso aqui. Quem manda isso aqui é você agora. Você agora vai cuidar daqui, administrar minha casa, prestar atenção em tudo e fazer acontecer aqui o que tem que acontecer. Cara, eu fico pensando que José ele podia ter jogado tudo pro alto na vida, né? Podia. Ele podia ter falado, não quero saber de nada. Muito bem lembrado. Não quero saber de nada. Ele podia. Ele podia falar assim, por quê? Não quero. Olha o que aconteceu comigo, olha onde eu estou, em outro lugar, outra cultura, outra religião, outro tudo. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Ele podia. Deus me abandonou. Ele tinha tudo para dizer Deus me abandonou. Tinha tudo para dizer. Mas ele continua fiel ali, fazendo as coisas direitinho, a ponto de Potifar perceber que ele era melhor que os outros. Isso. Melhor funcionário. Ele podia falar, estou longe da casa do meu pai, né? O pessoal sempre fala, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Jacó? Quem é Jacó? Jacó era meu pai, mas Jacó está para lá. Não tem mais. Eu estou para cá, Deus me largou, Deus me abandonou, olha aqui, que Deus deixou acontecer comigo. Porque tinha todas umas profecias aí, que meus irmãos iam se curvar Isso, e tal. tinha profecia, Tinha as profecias. tinha tido Sonhos sonho, aí. exato. Não tem sonho nenhum. Cadê o sonho? Cadê o sonho? E outra coisa, esse negócio do sonho é muito importante. Porque quando você tem 17 anos, Júnior, e você sonha que você é o rei, você acredita. Você acha que você é um rei mesmo. Se eu estou sonhando que coisas boas vão me acontecer nessa idade, Sim. né? Com 17 anos de idade, que é o que a Bíblia fala, nossa, aquilo ali vira meu destino de vida. De tudo que ele poderia ter sido. Exatamente. Aí ele tem uma glorinha aí, ó. Agora ele é o gerente da casa de... Potifar. Dos escravos é o maior. Subiu. Galgou. Galgou. Agora é gerente da casa de Faraó. Ó, Júnior, ele era tão fiel a Deus que o que aconteceu na casa de Potifar? Aconteceu o seguinte, a mulher de Potifar gostou dele. Ok. E gostou de outro jeito. Gostou profundo. Gostou mesmo. Gostou mesmo, é. Gostou mesmo e falou, opa, num dia que o marido não estava, porque no dia que ninguém foi trabalhar, Sim. no dia que ninguém ia trabalhar, José ia. Isso. Porque ele Ele era trabalhador. trabalhava. José é trabalhador. José foi trabalhar no dia que era feriado. Não era para ir ninguém, ele foi. Isso. Não estava ninguém lá, estava só a mulher se insinua para ele, ele sai correndo, ele foge. Foge e ela ali, sei lá, dá um jeito de criar uma cena. Isso. E fala pro marido, quando o marido chega, José abusou de mim. José abusou de mim, exatamente. Então, Júnior, ele é injustamente Acusado. porque ele foi fiel. Porque foi fiel. Ele é fiel Fiel ao patrão dele, ao Deus dele, tudo certo. ao patrão e ao Deus. Ele fala, eu vou ser infiel ao meu Deus. Foi. Então ele é fiel ao patrão dele, ele é fiel ao patrão, ele é fiel a Deus e a recompensa disso é Prisão. cadeia. Cadeia. Agora rompia mesmo. Não, Agora. chega, né? Quando você falou que seu já tinha passado por alguma coisa na vida que deu errado, então, assim não. Ah, ok. Assim não. Você estava com isso em mente. Tava com isso em mente. Entendi. Então o cara faz a coisa que é certa, ele é de Deus, ele faz a vontade de Deus, tudo bonitinho e a recompensa é ficar preso. Fica Vai preso pra cadeia. quanto tempo? E vai pra cadeia difamado. Foi porque tava tudo- sendo acusado agora de assédio. Não. Como é que vocês acham que eles tratam um escravo que ataca a mulher do seu senhor? Entendeu? Todo mundo fica sabendo isso aí. Todo mundo fica sabendo. E ele fica Então a lá na reputação prisão. dele vai para a lama. Ô, Diego, ele fica lá quanto tempo na prisão? 2 semanas. E aí vem Deus, um anjo, abre a porta da prisão Não. tira ele de lá. Estamos aqui na categoria anos. Anos? Anos. Não foi 2 semanas. Não foi. Anos. Esqueceram dele lá. Exatamente. Ele é esquecido na prisão porque agora ele é um detento, ele mora lá, ele vive lá, ele é prisioneiro.
Porque no enredo que eu tô pensando aqui, essa mulher tentou de novo com outro, Potifar viu quem era ela de verdade, falou, olha o que eu fiz com o meu servo José, e foi tirar ele lá. Não. 2 semanas depois. Não. Não foi assim? Não. Não. Podia passar o tempo e ele corrigir, né? Ele falou, gente, nossa, eu eu fui acho que... injusto. Não. Inclusive, Não, ele esqueceu. tem coisa mais terrível do que você gostar de uma pessoa, porque eu acho que ele gostava do Potifar, né? Do tratamento que ele recebia, claro. etc. E aí você fazer o melhor que você pode para essa pessoa e essa pessoa ficar com raiva de você, achando que você fez a pior coisa possível para ela. Então ele tem que carregar, é tudo isso. Tudo isso. Aí já lembra dos irmãos, já lembra do pai que tá longe, saudade do pai. Aí quer dizer, não tem nada melhorando aqui, a coisa só tá piorando. Só tá piorando. Depois que ele foi lá visitar os irmãos, nada melhorou na vida dele, é uma descida. E sabe o que aconteceu? Aliás, deu uma subidinha quando ele virou gerente dos escravos, mas ó... Desceu de novo. Aí sabe o que aconteceu? O quê? Lá na prisão, ele interpretou o sonho dos camaradas que estavam presos lá. Certo. E deu certo. Interpretou e salvou um até lá. Sim, é verdade, um deles teve um sonho e ele interpretou o sonho. Salvou. Deus estava com ele interpretou o Interpretou sonho. e ele ainda fica assim, ó, avisa que fui eu que interpretei, avisa, fala lá. Fala lá que eu tô aqui preso justamente. Só tem um detalhe, antes de você falar desse sonho aqui, ele se comportou tão bem na cadeia que ele virou o chefe dos carcereiros. Ali, ok. É, o carcereiro ali. Ele não parava de ser gente boa. José era tão gente boa, né, honesto ali e tal, que ele passou a administrar as coisas no cárcere. Ele era que fechava os outros dentro da cadeia e depois ele mesmo se fechava. Ele se trancava lá, bonitinho. Então sabe esse camarada que ele ajudou? Sei. Ele falou assim, ó, fala que eu interpreto sonhos e tal. Isso. Sabe o que esse camarada fez? Porque o sonho dele dizia assim, ó, daqui a alguns dias você vai voltar lá para Faraó. Então ele viu a luz no fim do túnel e falou, opa, Avisa. aproveita que você vai estar com o Faraó. Sabe o que aconteceu? É. Nada, o cara esqueceu dele. Esqueceu. Esqueceu dele. Continuou lá. Continuou preso. Mais alguns aninhos. Anos. Anos. E aí, um dia, Faraó tem um sonho. E aí, Faraó fica perturbado com aquele sonho, não consegue descobrir o que o sonho significa. E na perturbação de Faraó, o copeiro que está sempre ali do lado de Faraó percebe a perturbação inteira ali que está acontecendo no reino por causa daquele sonho que o Faraó não consegue entender. E aí o copeiro lembra de Finalmente. quem é que... Interpreta sonho. O copeiro falou assim, rapaz, eu acho que eu conheço alguém que resolve isso. Não tô lembrando de onde eu vi essa pessoa. Quem foi? José. José na prisão. Então, rei, eu conheço uma pessoa. Não é aquela pessoa assim que eu falo, vem aqui que ele vai vir agora porque ele está preso. Tá preso. É, mas ele resolveu o meu sonho. Ele falou exatamente, aconteceu o que ele falou. O padeiro morreu exatamente quando ele falou que o padeiro ia morrer. E eu fui restituído aqui exatamente quando ele avisou. Você podia chamar ele aqui para mim. Porque ele deve saber, ele sabe disso aí. Exatamente. E aí você conhece a história. Se você não conhece, vou resumir aqui. Faraó recebeu José. E José interpretou o sonho corretamente. Certinho. Falou o que Deus havia dito por meio daquele sonho para Faraó. O que aconteceu com o Faraó? O que aconteceu com o Faraó? Que ele ficou admirado e ele falou assim, ó, onde há homem como esse? Essa é a frase. Essa é a frase. Essa é a frase. Onde eu vou encontrar gente como essa? Onde eu vou encontrar uma pessoa como essa? Quem é você, menino? Isso. Aonde tem alguém como ele? Porque tem um detalhe, ele interpretou o sonho e deu uma dica para Faraó. Falou, Faraó, o sonho diz o seguinte, vocês vão ter 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Então eu recomendo o seguinte, você vai guardando 20% de tudo que vocês recolherem nos 7 anos de bonança, e aí quando chegar a fome, vocês vão ter guardadinho ali para comer. Ele dá a dica, ele fala, eu acho que você devia fazer assim também, tá? O sonho diz isso aqui, mas eu acho que você devia fazer Faz isso. Ele dá sinais de que ele sabe administrar o negócio, que ele tem uma visão de gestor. E aí o Faraó percebe e fala, não conheço um homem como esse. Não sei quem, eu nunca vi. E da prisão de um prisioneiro, ele vira governador do Egito. O Faraó fala assim, ó, não tem ninguém maior do que você aqui no Egito. Só eu. Depois de mim vem você. Ninguém levanta uma mão aqui se você não mandar. Ninguém abaixa tira uma pedra do lugar se você não mandar. É assim, ó, depois de mim vem José. Então, Júnior, agora eu acho que a gente pode dizer que a vida de José se acertou. Opa! A Bíblia diz mais ou menos a idade que ele tem. E acertou mesmo. Agora ele tem 30 anos. 30? Então nós estamos falando de uma pessoa que dos 17 aos 30 viveu o famoso pão
que o diabo amassou. Dos 17 aos 30. É o que a gente pensa, que foi o diabo que amassou, mas eu vou mostrar um negócio aqui para vocês nessa história. Dos 17 ao 30, só descendo. Só sofrendo. De repente, agora ele... Mas dá uma guinada para cima. Agora ele vai ser governador da maior nação da Terra. E agora ele é o governador da maior nação da Terra. E ele é reconhecido para isso exatamente pelo que ele tem na vida dele. Porque ele dá dica ali, porque ele sabe, ele dá sinais de que ele sabe administrar. Ele conhece, é inteligente. Que ele sabe administrar. Então agora eu queria fazer um retorno lá atrás, Júnior. Diz pra gente como é que era José antes de tudo isso, quando ele tinha 17 anos de idade. Antes de tudo isso. Gênesis 37, 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. José era fofoqueirinho. Está escrito mesmo. Está escrito que ele trazia más notícias. Ele era fofoqueirinho, ele ficava denunciando os irmãos dele, era dedo duro. Você acha que os 11 resolveu querer matar o menino porque era gente boa? Não aguentaram mais ele. Não aguentaram, o menino era fofoqueiro, era intrigueiro. Intrigueiro. Tem gente assim. Leva e traz. Leva e traz. Leva e traz. Continua lendo. Olha aí. Verso 3, ora, Israel é Jacó, né, no caso aqui. Amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ok, pegaram mal porque ele, além de ser fofoqueirinho, era mimado. Sim, é o queridinho. Eu gosto muito da palavra mimado em inglês. A palavra mimado em inglês é spoiled, quer dizer estragado. Ah, é? É. Então você estraga o seu filho quando você mima ele, e é exatamente o que aconteceu aqui. Foi. Jacó estragou José. Porque ele era muito amado, porque era o filho da velhice, era filho de Raquel, e ele fazia túnica para José, e etc. E ficou difícil o relacionamento com os irmãos. E aí, por fim, Júnior, lê aí, verso 5. Por fim, verso 5, teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Porque o sonho dizia o quê? Que os irmãos iam se curvar diante dele. Olha que legal. Então ele tem um sonho que os irmãos vão se curvar diante dele, ele vai lá e conta. Vocês vão todos se curvar diante de mim. Gente, eu tive um sonho aí, não sei. No sonho vocês se curvavam diante de mim. Junta tudo isso. Junta tudo isso e José era um menino mimado. Eu pergunto para você, Júnior, esse quadro que a gente acabou aqui de ver de José, estava pronto para ser governador de Faraó? Não estava pronto. Governador do Egito? E é o seguinte, quando a gente olha para pessoas assim, com esse caráter, na adolescência ou em qualquer parte da vida, a gente acha que não muda. A gente põe rótulo nas pessoas, fala, nunca mais vai dar certo. Tá perdido. Não vai para frente. Tá perdido. Não vai para frente. Mas Deus é capaz de transformar a gente. E às vezes o sofrimento que a gente está passando pode ser uma maneira de Deus transformar quem a gente é. Porque José só é quem ele é quando ele encontra Faraó, quando ele está na frente de Faraó, porque todo o processo da vida dele, ele veio aprendendo a desfazer tudo aquilo de ruim que ele tinha e aprendendo coisas boas e coisas novas. Ele foi administrador de Potifar, ele foi administrador da prisão e ele podia ser administrador do Egito, porque ele tinha experiência em administração, anos de administração. Como escravo, como prisioneiro, mas ele tinha experiência de administrador e por isso ele é colocado como governador do Egito. Se pegasse José do jeito que ele estava aqui, só com o sonhinho dele e do jeito que ele era, ele jamais chegaria lá. Tem uma frase de José que sempre chama a minha atenção e de todos que entram em contato com essa história fascinante desse servo de Deus. Como pecaria contra o meu Deus? Claro, só fala isso quem é regido por princípios, como era José. Diante da adversidade, diante da tentação, diante da injustiça, ali estava José, uma consciência da presença de Deus. Isso também marcou sempre os profetas do Velho Testamento, quando eles diziam assim, viva o Senhor em cuja presença eu estou. Quem chega nesse nível da sua vida espiritual, com certeza, triunfa sobre o mal. Por quê? Porque a consciência da presença de Deus leva a pessoa à conscientização da sua santidade. Consciência da presença de Deus significa o seguinte, ninguém peca na presença de Deus. Os deístas dizem que Deus existe, mas não atua neste mundo.
Os teístas dizem que Deus existe e atua. Nós somos teístas. Sabe qual é a tragédia espiritual de um teísta? Ter profissão teísta, mas se comportar como um deísta. O José era teísta e se comportava como um teísta. Ele tinha consciência da presença de Deus. Que o mesmo aconteça conosco para a honra e glória do seu santo nome. É assim que Deus faz comigo, com o Diego, Deus faz com você e Deus faz com aquela pessoa que você não gosta muito dela. É assim que Deus faz. Ele nos transforma ao longo da vida pelas circunstâncias que nós vivemos. E Ele pode transformar maldição em bênção. Nem sempre é da vontade de Deus, mas não tem problema. Deus faz limonada do limão. A partir do momento em que cremos em Deus, somente coisas boas e agradáveis irão acontecer em nossas vidas, certo? Errado. A vida de José demonstra o quanto uma pessoa pode sofrer e passar por momentos difíceis, mesmo sendo fiel a Deus a todo momento. Essas dificuldades não só moldaram o caráter de José, mas também o capacitaram para administrar as responsabilidades que ele recebeu como governador do Egito.